Então bora lá, rapaziada, fazer nossa segunda aula de física. Hoje a gente vai abordar, vamos dar uma olhadinha aqui no edital. Vamos abordar todo o conteúdo de mecânica, excluindo energia e trabalho, que é bem extenso. Então vamos falar sobre cinemática, força de uma partícula, lei de Newton, queda livre, movimento de projétil e movimento dos planetas e satélites, tá? Então a gente já deixa meio zerado. Depois eu faço um vídeo separado sobre energia e trabalho. Então vamos abrir a aula aqui. Só para mostrar para vocês, a aula vai estar bem extensa, mas vamos ver se a gente consegue concluir tudo que está dentro do slide, tá? Então a primeira coisa que a gente vai estudar é cinemática, escalar e vetorial, tá? Então dentro da mecânica a gente estuda o movimento das coisas, tá? Então dentro da cinemática a gente vai estudar sem se preocupar com as causas, tá? Quando a gente for estudar movimento retilíneo uniforme, MRU, a gente não vai se preocupar com as causas, quem empurrou, quem puxou, a força, enfim, não vai ser nada disso. Só o tempo e a velocidade, tá? Então a gente tem uma visão aqui, ó. Deixa eu só colocar o... Fica mais fácil. O computador a laser, tá? Se você está sentado num ônibus em movimento, você está em repouso em relação ao banco, mas esse movimento é em relação à calçada. Então, depende de quem está analisando, depende do referencial. Então, no caso, eu aqui agora, eu estou sentado, mas em comparação com a Terra girando, eu estou em movimento junto com a Terra girando, tá? Então, quem está sentado dentro do carro e está dirigindo, o carro está dirigindo, em relação ao carro, a pessoa está parada, mas em relação a quem está observando, a pessoa está se mexendo, tá? Então, tudo depende do referencial que é adotado, certo? Bom, essa parte aqui não vou entrar, não acredito que não vai cair, né? Não vai fazer diferença, mas a parte 3 é muito importante. Qual que é a diferença entre a trajetória e o deslocamento? Lembra que eu já falei que distância percorrida é escalar e o deslocamento é vetorial. Então a trajetória é o desenho do caminho, tudo que ele vai fazer, toda a parte do desenho, e o deslocamento é simplesmente inicial e final. Nada além disso, beleza? Então até aqui é um pouco resumindo o que a gente já viu lá atrás. Agora a gente começa a entrar em fórmulas, tá? Para a gente compreender a velocidade escalar média e o exercício, se vir algum exercício de cinemática, ele vai pedir velocidade escalar média e velocidade vetorial média. Então é fácil, a gente só vai pegar a variação do espaço e a variação do tempo. Então ele vai dar lá um espaço, por exemplo, ele saiu do 20 quilômetros, da região de 20 quilômetros e chegou na região de 100 quilômetros, tá? A gente vai pegar daí a regra universal para qualquer delta. O final menos o inicial. Então, se o final foi 100 metros e o inicial... 100 metros não, 100 quilômetros e o inicial foi 20 quilômetros, a gente vai fazer a conta e a gente tem que a variação do espaço foi de 80 quilômetros. Com o tempo vai ser a mesma coisa, tá? Para velocidade vetorial média, a gente só faz daí a variação do tempo, beleza? Porque ele só quer saber o d, que é o... Deixa eu ocultar essa coisa aqui, tá? É o vetor de deslocamento. Então a linha reta entre o início e fim, que vai ser um valor, que não vai ser a variação, beleza? Então aqui tem a explicação melhor, né? Ó, inclusive o exemplo que eu acabei de dar. Então, se você sai do 20 e chega no 100, o final menos o inicial é 100 menos 20, dá 80 quilômetros, e no tempo é a mesma coisa. Então, se começou uma prova às 14 horas e terminou às 17, 17 menos 14 dá 3 horas. Então, o delta aqui é bem tranquilo e é assim que a gente vai fazer para fazer o cálculo de delta. Então aqui a gente tem um exemplo. Ó. O motorista passa pelo marco quilométrico 150 de uma rodovia às 2 horas e ele mantém uma velocidade constante e passa pelo marco quilômetro 258 às 15h30. Qual a velocidade média desse carro em metros por segundo? Então a gente vai pegar aqui, vamos lá, a variação do espaço, a primeira coisa, o ΔS. O espaço é aqui, o marco quilométrico. Então a gente vai pegar o final menos o inicial. Então 258 menos 150. Então 258 menos 150 igual a 108 quilômetros. Beleza? O ΔT, o que a gente precisa fazer? A gente vai ter que converter esses 30 minutos em horas, tá? Então tudo que é horas a gente vai ter que padronizar para horas. Se ele pedir minuto, a gente padroniza para minuto. Se ele pedir segundo, a gente padroniza para minuto. Nesse caso, a gente vai padronizar para horas, tá? Porque ele está pedindo em quilômetros por hora, depois a gente converte. Então a gente vai pegar
30 minutos equivalem a 0,5 horas, tá? Então, se a gente pegar aqui, né, final menos inicial, tem em torno de 1,5 horas, beleza? É que aqui tá no relógio de 24 horas, é um pouco mais chato, mas se tivesse no relógio padrão é melhor de visualizar. 1,5 horas. Então, calcule a velocidade média em quilômetros por hora. Então, a gente vai simplesmente utilizar, né, a variação aqui. Tá travado aqui, tá? Então, a gente vai pegar o 108 e vai dividir pelo nosso 1,15, tá? Então, ΔS e ΔT, beleza? E vai chegar em 72 km por hora. E aí ele pediu a velocidade média do carro em metros por segundo. E aí para converter, eu já expliquei isso no vídeo passado, a gente vai dividir por 3,6 e fosse de metro para quilômetro, a gente iria multiplicar. Mas pessoal, tem uma tabelinha do Bizu aqui, tá? Então a gente tem que saber que 5 metros por segundo são equivalentes a 18 km por hora. Isso a gente tem na nossa mente. Depois disso, é só a gente ir dobrando, tá? Então tem na tabela. Se ele tem 72, tem 20 metros por segundo. Por quê? Porque às vezes na hora, cara, você não tá tão treinado a fazer divisão por vírgula. E aí você vai fazer uma divisão na prova, vai tomar tempo, vai fazer errado, corta a vírgula, não sabe como que faz. Então o melhor jeito é ter essa tabelinha aqui, tá? Decorou isso aqui, tá bem tranquilo. Pelo menos aqui, ó, sabe que 5 metros por segundo é igual a 18 km por hora, o resto você só faz a tua relação ali, vai aumentando. Eu tô a 50 km por hora, né? Ele dificilmente vai dar 50, ele vai dar os valores fechados em metros por segundo, né? Para não fazer nada complicado. Então deu 54 km por hora. Você já vai saber que ele tá mais de 10, deve estar uns 15, tá? Então essa tabelinha ajuda bastante, cara. Lembre que tempo para tua prova é muito precioso, tá? Outro exercício aqui. Um atleta corre uma pista retilínea. Ele sai da posição de 10 metros, vai até a marca de 110 metros e imediatamente retorna até a marca de 60 metros. Todo o percurso durou 20 segundos. Determine a velocidade escalar média e a velocidade vetorial média em metros por segundo, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que ver. Velocidade escalar média, a gente vai utilizar isso aqui, ó. A distância percorrida, que é todo o percurso. Então vamos fazer um cálculo para todo o percurso. A gente vai pegar a final, que é 110, menos a inicial, que é 10. Então a gente pegou. Se ele foi do 10 para o 110, ele percorreu aqui 100 metros, tá? E aí o que acontece? Ele retorna até a marca de 60 metros. Então a gente vai pegar novamente a final menos a inicial, que é para onde ele retornou, e aqui ele andou mais 50. No total a gente vai somar, a distância escalar é todo o percurso, a distância total, que é escalar, deu 150 metros, tá? Depois a gente só vai aplicar na fórmula e vai dividir por 20. O 20 aqui, a gente vai pegar o final menos inicial, mas se ele não está dando o valor inicial, pessoal, a gente vai assumir que é zero. Ele não deu o valor, a gente assume que é zero, então 7,5 metros por segundo. E no vetorial é até mais fácil, por quê? Porque a gente não vai pegar a ideia de que ele foi até a marca de 110 para a gente entender o deslocamento vetorial. A gente vai pegar a inicial e a final. Qual que foi a final? A final foi a de 60, o percurso todo é isso aqui. Então vai ser a final menos a inicial de 60 menos 10, que dá 50 divididos por 20, 2,5 metros por segundo, beleza? Então, isso aqui é cinemática. Talvez caia algum de cinemática, eu acho difícil, eu acho que se for cair, vai cair movimento retilíneo uniforme, ou uniformemente variável, a gente já chega lá. Então, a MRU, a velocidade é sempre constante, ela não vai mudar nunca, tá? É algo que é sempre pá, então você não altera ela. A aceleração é nula, então você não tem aceleração, você vai ter aceleração no movimento retilíneo uniformemente variado. A trajetória é uma linha reta, tá? Então, o que é importante a gente saber? Essa é a fórmula que a gente tem que decorar, não tem o que fazer. A gente chama essa
fórmula de sorvete, que é S igual a S0 mais VT, beleza? Então, S é a posição final, onde ele está agora. Então, se quer saber a posição final, você vai ter que descobrir o S. S0 é a posição inicial, de onde ele partiu. O V é velocidade. Coloquei aqui cuidado com o sinal, porque ela pode ser tanto uma velocidade que está indo, quanto uma velocidade que está vindo. Então, ela vai ser negativa, se ela tiver sinal contrário. E o T é o tempo, tá? Então, um movimento progressivo, um movimento positivo, é um movimento que ele está indo, tá? No sentido dos marcos crescentes. Então, ele vai do quilômetro 10 ao 100, ele está indo nos marcos crescentes, ele está progressivo, a velocidade é maior do que zero. Então, vai ser positivo o caso aqui da nossa velocidade. Mas se ele está em movimento retrógrado, que a nossa velocidade é menor que zero, ele vai estar no sentido contrário. Por exemplo, ele vem do quilômetro 100 para o quilômetro 10. Então, a gente vai sempre adotar o sinal negativo para a velocidade, beleza? Outra coisa muito importante aqui, pessoal, é que sempre, né, não vai cair uma coisa só, um carro, não sei o que, não. As bancas tendem a cobrar A, B, né? No caso do concurso aqui do Paraná, cobrou A, B, C, D, se eu não me engano, né? Ela sempre cobra mais, já para você ter que fazer cada um. Então, sempre que cair esse exemplo, dois carros A e B, você vai fazer um cálculo para o A e um cálculo para o B separadamente, tá? Então, vamos lá. Dois carros A e B movem-se em uma mesma estrada. O carro A está no quilômetro 20 com velocidade de 80 km por hora. O carro B está no quilômetro 50 com velocidade de 60 km por hora. Ambos viajam no mesmo sentido, progressivo, ou seja, ele está com a velocidade positiva. Em quanto tempo o carro A alcançará o carro B? Então a gente vai montar as funções, vai pegar S igual a S0 mais VT e vai substituir. Então, o inicial é isso aqui, né? No quilômetro 20 com a velocidade de 80 km por hora. A gente quer descobrir o tempo. Então, se no encontro as posições são iguais, a gente precisa igualar. Então, a gente sabe que 20 mais 80 vezes t vai ser igual a 50 mais 60 vezes t, que é o que a gente fez aqui, tá? A gente sempre vai isolar esses casos aqui que está multiplicando alguma coisa, que é o que a gente fez aqui. Então, passou, o t está positivo, né? Ele vai passar para lá negativo. E o 20, que está positivo, vai passar para cá negativo. 50 menos 20 é igual a 30, 80 menos 60 é igual a 20. Então, o 20 que está multiplicando vai passar dividindo 30. 1,5 horas ou 1 hora e 30 minutos é o tempo que o carro A demoraria para alcançar o carro B, tá? Então, assim, esse tipo de exercício, acredito eu, que vai ser o que vai cair. Se for cair, movimento retilíneo uniforme, você vai ter que montar essa equaçãozinha aqui, não é só aplicar na fórmula, vai exigir um pouco mais de raciocínio, tá? Vamos para mais uma. Dois ciclistas partem das extremidades de uma pista reta de 100 metros, um de encontro ao outro. O ciclista 1 tem velocidade de 2 metros por segundo e o ciclista 2 tem velocidade de 13 metros por segundo. Pergunta: após quanto tempo eles se cruzarão? Então, se eles vão um contra o outro, um é positivo e o outro é negativo, tá? Então, um tem movimento progressivo e um tem movimento retrógrado. Você precisa assumir um deles para isso, tá? Então, na verdade aqui ele já dá, né? Então, se o ciclista 1 parte do 0 até o 100, ele está positivo, e se o ciclista 2 parte do 100 até encontrar o 1, ele está negativo. É só montar isso aqui e igualar as funções novamente. Então, 0 mais 2t é igual a 100 menos 3t. O 0 não precisa aparecer, então 2c igual a 100 menos 3t, a gente vai isolar os termos que estão multiplicando novamente. Então, tá negativo, vai passar positivo. 2 mais 3 igual a 5, 5t por 100. 5 tá multiplicando, vai passar dividindo, t igual a 20, tá? Pessoal, eu queria estar fazendo os cálculos aqui, mas eu não consigo, tá? Eu uso o mouse aqui, eu já tentei fazer e não dá certo, beleza? Então eu prefiro deixar pronto aqui para que não gere nenhuma confusão, beleza? Então aqui, movimento retilíneo uniformemente variado. Cara, eu acredito muito que vai cair algo
sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, porque sempre cai em qualquer concurso, em qualquer vestibular, em qualquer coisa. Se tem física, vai cair esse cara aqui, porque ele é uma das coisas mais importantes, e aí vai cair provavelmente uma questão, e aí pode cair qualquer uma dessas fórmulas, então tem que decorar também. Então, a aceleração mede o quanto a velocidade varia em um intervalo de tempo. Então, a aceleração é basicamente a variação da velocidade pelo tempo, beleza? Então, quando você quer saber a velocidade em um determinado tempo, é essa fórmula aqui, tá? A gente chama ela de vovoateu, que é velocidade igual a velocidade zero mais aceleração vezes tempo, beleza? A gente tem a outra, que é o sorvetão. Usa-se para saber onde o objeto está. Como a velocidade muda, o gráfico não é mais uma linha reta, mas uma parábola, certo? Então já não é mais aquele traço reto. A gente já tem uma função aqui, tá? Quando a gente elevou esse cara ao quadrado, então ele já vai formar uma parábola. E a de Torricelli, ela não usa o tempo. Então, se a questão não aparecer o tempo, não quer saber de tempo, não tem T, é essa aqui que a gente vai utilizar, muito provavelmente, tá? Então, eu vou colocar um exemplo de cada um aqui. Então, um trem de carga viaja a uma velocidade de 20 metros por segundo. Ao se aproximar de uma estação, o maquinista aplica os freios, gerando uma aceleração constante de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Quanto tempo o trem leva para atingir a velocidade de 10 metros por segundo? Tá? Então, uma velocidade de 20 metros por segundo, tá? A gente tem uma aceleração constante de menos 2 metros por segundo e ele quer saber quanto tempo o trem vai levar para atingir a velocidade de 10 metros por segundo, tá? Então, se a gente tem aqui, ó, V0, a gente tem aceleração e tem velocidade, a gente vai utilizar a fórmula do vovô ateu, tá? Então, fazendo a substituição aqui, muito fácil. Então, a gente tem aqui a velocidade inicial, que é essa daqui, substituiu nesse valor aqui. A gente tem a velocidade final que ele quer, que é essa aqui, a gente coloca lá na velocidade final. A gente tem a aceleração, que ela está negativa, a gente vai colocar negativa, e ela está multiplicando o tempo aqui, tá? O que a gente vai fazer? Como eu já expliquei, se ele está multiplicando o tempo, a gente vai isolar esse fator, já que a gente não sabe o tempo, né? Então, o 10 está positivo, vai passar negativo. 20 menos 10 igual a 10. O 2 está multiplicando o t, passa dividindo o 10. 10 divididos por 2 igual a 5. T igual a 5 segundos. Então, quanto tempo o trem leva para atingir a velocidade de 10 segundos se ele está a 20 metros por segundo e os freios estão com uma aceleração negativa de menos 2 metros por segundo? Ele vai levar 5 segundos, tá? É possível fazer isso aqui pela lógica também, fazer um esquema pensando, mas esse aqui, acredita em mim, é o jeito mais fácil, tá? Vamos fazer uma considerando agora a fórmula do sorvetão. Um carro de Fórmula 1 parte do repouso e acelera uniformemente a 8 metros por segundo quadrado. Qual a distância percorrida pelo carro após os 10 primeiros segundos de corrida, tá? Então, se a gente tem o V0, ele está em repouso, a gente assume que é zero. A gente tem aceleração e tem o tempo, a gente quer a distância S, tá? Então, é só a gente fazer a substituição aqui. Então, a gente está considerando aqui que a distância está aqui o repouso, né? A gente vai considerar a distância inicial zero porque ele não deu essa distância, tá? Ó, beleza? Então, se ele não deu, a gente só desconsidera, finge que é zero. Então, a gente quer saber o S. O S0 a gente tem que é zero porque não nos avisou aqui, né? No enunciado não fala, então a gente assume que é zero. Se ele está em repouso, o V0 também vai ser zero. A gente vai multiplicar pelo tempo, o tempo ele dá que é 10 segundos, mais ele dá que a aceleração é 8 metros por segundo, a gente vai substituir a aceleração aqui, tá? O tempo ele já nos deu que é 10 segundos, a gente, é esse mesmo tempo aqui, só que é elevado ao quadrado, e ele vai ser dividido por 2, tá? 0 vezes 10 é 0, então a gente só vai fazer essa conta aqui, tá? Então, 8 vezes 100 é 800, 800 divididos por 2 igual a 400. Então, qual a distância percorrida pelo carro após os primeiros 10 segundos de corrida?
seria 400 metros, tá? Então, pessoal, é só uma questão da gente saber interpretar e ver o que o exercício está pedindo, tá? Então, se aqui é a distância, aqui é a distância inicial, aqui é a velocidade inicial, ele não nos diz, a gente assume que é zero, aqui é o tempo, aqui é a aceleração, aqui é o tempo ao quadrado, é só a gente pegar a informação aqui e substituir, não tem erro, tá? Vamos mais um que utiliza agora a equação de Torricelli. Um avião precisa atingir a velocidade de 100 metros por segundo para conseguir decolar. Sabendo que ele parte do repouso e que a pista tem 1000 metros de comprimento, qual deve ser a aceleração mínima constante desse avião? Temos que ele está em repouso, né? Então aqui a velocidade inicial é 0, a velocidade final é 100, tá? Metros por segundo. A variação da distância é 1000 metros. Ele não deu tempo e não pediu tempo, tá? Então essa variação aqui, pessoal, ela vai de 1000, que é a final, e a gente vai diminuir pela inicial, que é 0, então vai continuar o mesmo 1000, tá? Mas se ele partisse, por exemplo, do 100, a gente teria uma variação de distância de 900, beleza? Então só substitui aqui, tá? Então a velocidade 100 metros por segundo, isso aqui é o quadrado, isso aqui ele está em repouso, então é 0, mais 2 vezes a aceleração é o que ele quer saber, tá? E aqui é a distância. Então, 100 ao quadrado dá 100.000, 0 ao quadrado é 0, mais 2 vezes A vezes 1000. Então, a gente está tudo multiplicando, a gente multiplica 2 por 1000 e a gente tem que 10.000 é igual a 2.000 vezes A. A gente só passa o 2.000 dividindo aqui e aí a gente chega no valor de 5 metros por segundo quadrado. Beleza? Aqui um outro exemplo, né? Um carro parte do repouso V0 acelera 2 metros por segundo ao quadrado por uma distância de 25 metros. Qual a velocidade final? Então aqui ele nos deu a velocidade por essa fórmula. Se ele não nos der a velocidade, a gente só substitui igual e o 2 que está aqui, né? A função quadrática, a gente sempre passa ela como raiz quadrática, tá? Então aqui só se cair um exercício nesse caso que você não precise colocar o valor do v ao quadrado aqui, ele vai passar como raiz e aí é bem tranquilo. Geralmente ele vai dar um valor, por exemplo, 100 para você chegar em 10 metros por segundo, ou vai dar um 49 para você chegar numa raiz de 7, então bem tranquilo. Então aqui é o bizu, né, do movimento retilíneo uniformemente variável. Se a questão ela não pede distância, você vai usar essa fórmula aqui, tá? Que é a vovô ateu. Se ela não tem velocidade final, é o sorvetão. E se ela não tem tempo, é a equação de Torricelli. A gente fala que é vovô e vovó mais 2 amigos e um sapato, tá? Eu falo isso pro pessoal do ensino médio, eles chegam a fazer prova de Enem vestibular, eles têm tudo decorado, né? Então, vovô ateu, sorvetão, vovô e vovó, mais 2 amigos e um sapato, eles lembram das fórmulas, talvez pode funcionar para vocês que estão estudando para concurso também, né? Para mim, funciona. Então, aqui a gente vai entrar num novo tópico, que é queda livre e movimento de projéteis, tá? A única coisa que vai mudar aqui é que a gente não vai usar a aceleração, a gente vai usar a gravidade da Terra, que é 9,8 metros por segundo, mas as bancas, tanto a IBFC, IDIB, Banca de Vestibular, Enem, assume 10 metros por segundo e facilita muita coisa, né? Tem que fazer conta com um cálculo quebrado. Então, quando a gente está falando de queda livre, se o objeto está caindo de cima de alguma coisa, ele foi abandonado, ele foi solto, ele foi, né, tipo, no caso, não jogado, porque jogado é o movimento para cima. É sempre 0, tá? A velocidade inicial é sempre 0, porque ela tá zerada e aí ela começa dependendo da aceleração da gravidade. A resistência do ar é, como a gente não está fazendo ITA, não está fazendo vestibular pesado, a gente vai desprezar e as bancas de concurso, elas não pedem vácuo, tá? Quem pede é só Harvard, é só coisa muito além, porque complica muito, tá? É ITA, é IME, é esse cara aí, não é o nosso caso. Então a gente tem 3 equações aqui para queda livre, que é
V igual a G vezes T, H igual a GT ao quadrado sobre 2 e V2 é igual a 2 vezes G vezes H. Então vamos lá, macetinho. Para quem assistiu Dragon Ball, a equação da velocidade é o Vegeta, é o Vegeta. Na altura é a Ágata, tá? Ágata. E na Torricelli, na vertical, é vou tomar 2GH. Pessoal da maromba aí. Então, vou tomar 2GH. Então, Vegeta, Ágata, vou tomar 2GH. Infelizmente, é necessário decorar essas fórmulas porque o vestibular não nos fornece, tá? Então, a gente não tem outra alternativa a não ser chegar com elas decoradas, tá? Então, no lançamento vertical é um pouco diferente, porque quando eu jogo algo para cima, a gravidade está puxando ela para baixo, então ela vai ter uma aceleração negativa. O que que é aceleração negativa, pessoal? Aceleração negativa é o freio. Quando eu estou freando, eu estou criando uma aceleração negativa, ela está diminuindo a minha velocidade, tá? Então, no ponto mais alto, quando eu jogo algo para cima, ela vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, e vai chegar uma hora que ela vai parar. Esse momento, a velocidade dele é zero por pouco tempo e aí ela começa a cair, tá? O tempo que o objeto leva para subir é o mesmo que ele leva para voltar a mão de quem jogou. Então, todas essas fórmulas aqui são as fórmulas que a gente vai utilizar para o lançamento vertical. Pessoal, elas são as exatas mesmas fórmulas dessas aqui, ó, tá? Então, se você decorar essas aqui, é só você trocar basicamente a gravidade, né? E aqui, em vez de distância, é altura, mas enfim, bem tranquilo, né? É só dar uma estudada que vai sair de boa. Tá, e aqui, pessoal, aqui tá o bizu máximo de física para esse concurso. Por quê? Porque vocês não vão precisar ficar fazendo essas fórmulas aqui, tá? Ninguém ensina isso, cara. Eu vejo muita pouca gente ensinando. Mas quando a gente for falar de lançamento vertical e de queda livre, basta a gente decorar essa tabela aqui e acabou, velho. Decorou a tabela, acabou, não precisa decorar a fórmula, não precisa estudar nada. Quer ver como ela dá certo? Então, ó, um vaso de flor cai do topo de um prédio e leva 3 segundos para atingir o chão. Então, se ele levou 3 segundos para atingir o chão, a velocidade dele em metros por segundo é 30 metros por segundo e a altura total era 45. Então, se a gente fazer a fórmula aqui, a gente vai chegar em 45 metros. Se a gente quiser saber a fórmula da velocidade, né, a gente aplica o que eu expliquei para vocês lá, o Vegeta, e a gente chega em 30 metros por segundo ou 108 km por hora, que é a tabela que eu passei lá atrás, tá? Então, presta atenção, cara. É só você decorar essa tabela aqui, e todos os exercícios que eu dei aqui, elas vão dar certo, tá? Então vamos lá, vamos mais um aqui. Uma bola é lançada verticalmente para cima a partir do solo com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Considere a gravidade 10 metros por segundo e despreze a resistência do ar. Determine o tempo que a bola leva para atingir a altura máxima, tá? Ele quer saber a altura máxima alcançada e a velocidade da bola 3 segundos após o lançamento, tá? Então, no ponto mais alto a bola para, então a velocidade final é zero, que é esse aqui, tá? Então esse aqui a gente vai desprezar. Lembra que aonde que eu deixei aqui, tá? A velocidade é momentaneamente zero. Então vamos lá. A gente vai usar o Vegeta, tá? O sinal é negativo porque o lançamento para cima, eu expliquei aqui, a aceleração é negativa, então a gravidade a gente vai utilizar negativa, tá? Então, fazendo a substituição, a gente tem que 0 é igual a 20 menos 10 vezes t. A gente vai passar o 10t para lá, e o 10 que está multiplicando passa dividindo, a gente tem 2 segundos, tá? Se a gente tem 2 segundos, pessoal, 2 segundos, a velocidade de movimento é 20 e a altura total é 20. Então, se a gente achou o tempo, a gente não precisa mais calcular a altura e a gente não precisa calcular mais a velocidade, tá? A gente não precisa fazer essa fórmula, perder tempo. É só decorar a tabela. Então, vamos lá.
Agora que sabemos que ela só por 2 segundos, vamos descobrir onde ela chega, tá? Aí você faz toda, né? Se você quiser dar uma de inteligente, você vai fazer toda a equação aqui, não precisa. É só você